Pensa numa jornada que começa com a luta pela sobrevivência na pré-história, passa pela disciplina espiritual de monges lendários e chega até as telas de cinema do mundo todo. Essa é a saga do Kung Fu. Uma história de milhares de anos que se confunde com a própria história da China. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar fundo nisso agora. E antes da gente começar de vez, aquele recado rápido. Se essa viagem pela história for valiosa para você, não esquece de compartilhar, comentar e curtir. Isso ajuda a gente pra caramba a continuar criando mais conteúdo assim. A gente agradece demais o apoio. A nossa história não começa num templo sagrado, não. Ela começa na natureza selvagem. Imagina a China pré-histórica. Para sobreviver, o ser humano precisava lutar. Usava o que tinha, pedras, ossos, galhos, contra animais selvagens, contra outras tribos. Foi ali, na pura necessidade, que as primeiras sementes do que viria a ser o Kung Fu foram plantadas. E aqui, a gente já precisa esclarecer uma coisa fundamental. O que a gente aqui no Ocidente chama de Kung Fu, lá na China o nome correto é Wushu. Wushu quer dizer literalmente arte da guerra. Já Kung Fu é algo bem mais amplo, sabe? Significa qualquer habilidade que você consegue com muito esforço e tempo. Pode ser na luta, na caligrafia, até cozinhando. E claro, ao longo dos séculos, essa arte marcial foi evoluindo e trocando de nome. Lá na dinastia Shang, os primeiros registros chamavam de Chuan Fa, o estilo do punho. Depois, na dinastia Zhou, virou um esporte militar. Durante o período dos estados guerreiros, gente como Sun Tzu já reconhecia o valor da arte. E na dinastia Qin, a coisa ficou mais complexa, com novas armas e as primeiras pitadas da filosofia taoísta. E é aqui que a história fica profunda. A evolução não foi só nas técnicas ou nos nomes. A própria alma da arte começou a mudar. Deixou de ser só uma ferramenta para a guerra ou para a sobrevivência e começou a buscar algo mais, a união perfeita entre o corpo e a mente. E um exemplo genial dessa união é o trabalho de um médico chamado Hua To. Lá por 220 d.C., ele criou o jogo dos 5 animais. E olha que interessante, não era uma técnica de luta, eram exercícios para a saúde, que imitavam os movimentos do tigre, do veado, do urso, do macaco e da garça. Era a sabedoria da natureza sendo aplicada ao corpo humano. Com filosofias como o taoísmo ganhando força, um conceito virou a chave de tudo, o Qi, a nossa energia vital. Práticas como o Qigong, que são basicamente exercícios de respiração, foram incorporadas. A ideia era que a sua mente, a sua vontade, poderia controlar essa energia e direcioná-la, transformando o corpo numa ferramenta de um poder incrível. E então, o palco para a maior revolução dessa história é montado. Por volta do ano 450, na montanha Songshan, é construído o Templo Shaolin. E esse lugar, esse mosteiro, se tornaria o epicentro de uma transformação que definiria o Kung Fu para sempre. No coração dessa revolução existe uma figura quase mítica, Bodhidharma. É nesse ponto que a história documentada e a tradição oral se misturam, se abraçam e dão origem a uma das lendas mais poderosas do mundo das artes marciais. Mas afinal, quem foi Bodhidharma? Conhecido como Tao Mo, lá na China, ele foi o 28º patriarca do budismo. Um monge indiano, filho de rei, e sim, ele veio de uma casta de guerreiros, mas atenção, e esse é o ponto mais importante, ele não era um lutador, ele era um mestre espiritual. A missão dele era levar seus ensinamentos para a China. A história conta que, ao chegar em Shaolin, Bodhidharma encontrou os monges muito fracos, sem condição física para aguentar as longas horas de meditação. A solução dele? Ele introduziu uma série de exercícios para fortalecer o corpo, muito influenciados pela yoga que ele conhecia da Índia. O objetivo era puramente espiritual, mas essa semente se tornou a base do que floresceu como o lendário Kung Fu de Shaolin. É claro que o Kung Fu não ficou preso dentro dos muros de Shaolin. Ele se espalhou por toda a China. E como a água que toma a forma do copo, a arte foi se adaptando a cada paisagem, a cada cultura daquele território imenso. E essa adaptação é brilhante. Tem um ditado que resume tudo: pernas do norte, punhos do sul. Pensa comigo. No norte, uma região cheia de montanhas, o que se fortalece? As pernas para escalar. Daí surgiram estilos com chutes altos, movimentos amplos. Já no sul, uma terra de rios, a galera vivia remando. O resultado? Braços fortes, posturas baixas e estáveis e técnicas de mãos devastadoras. É a geografia moldando a luta.
Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XX. Uma época de muita turbulência, de revolução na China e, por mais irônico que pareça, foi justamente esse caos que empurrou o Kung Fu para fora de suas fronteiras e o transformou num fenômeno mundial. Nos anos 20, o Wushu virou esporte nacional. Aí, com a Revolução de 49, muitos mestres fugiram da China, levando seus conhecimentos para o mundo todo. E então aparece Bruce Lee. Nos anos 60 e 70, ele não só lutou, ele explodiu nas telas de cinema e mostrou a filosofia, a alma da arte. O mundo ficou fascinado. E para fechar, em 1990, a criação da Federação Internacional de Wushu consolidou a arte como um esporte global. Mas mesmo sendo um fenômeno global, a arte continua com raízes profundas em casa. Hoje a gente estima que mais de 60 milhões de pessoas praticam Wushu na China. Pensa nesse número, é a prova de que a sua relevância cultural por lá continua mais forte do que nunca. De uma ferramenta de sobrevivência a uma prática espiritual. De uma arte de guerra a um esporte global. O Kung Fu nunca parou de evoluir. Isso faz a gente pensar, qual será o próximo capítulo nessa jornada milenar? A gente viu de tudo um pouco aqui, né? A lenda de Bodhidharma, a adaptação incrível aos lugares, o furacão Bruce Lee, mas eu quero saber de quem tá aí do outro lado. O que mais te fascinou nessa história toda? Deixa sua opinião aí nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá.